tanto tempo que eu ministrei aqui mesmo, numa mesma Santa Ceia. Porém, o Espírito de Deus, ele me deu outra mensagem dentro da mesma mensagem, para que possamos aprender e tornar a caminho, aleluia, a carreira, ao chamado que foi proposto para as nossas vidas. Aleluia. Você achou aí, meu irmão? Amém. Aleluia. Quem ainda não achou, fala misericórdia. Tem bastante gente ainda. Mas Jesus dá misericórdia. Aleluia. Estamos na dispensação dele. Louvado seja Deus. Hebreus, irmãos, capítulo de número 12. Louvado seja Deus. Após ali todas as epístolas que escreveu a Paulo. Uma epístola de grande discussão teológica. Uns falam que foi Paulo, outros falam que foi Apolo, outros creem que foi Lucas. Eu creio que foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deu a palavra. Nos fortalece na graça e instrui um povo, irmãos. Aleluia! Andar em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém! Agora todos acharam? Amém! Deus! Diz assim, irmãos: portanto, versículo 1. Nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. O qual pelo gozo que lhe estava proposto, meus irmãos, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Eu estou prometendo ser bem rápido. Isso sim. Louvado seja Deus essa palavra. Sei que está calor. Glória a Deus. Vai ser querer lá para fora. Mas como nosso irmão aqui já disse, né? Quem bebeu água, bebeu, meus irmãos. Quem conversou, conversou. Aleluia. Quem está lá fora, venha para dentro. E o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado, irmãos, aqui dentro. Porque nós nos unimos aqui com o propósito de dar ao Senhor um culto de louvor. Aleluia. Um culto de adoração. E eu creio assim, meu irmão cooperador Genilson, que esse foi o propósito que nos trouxe até aqui. Porque se não for para dar culto ao Senhor, não é para ficar em casa. Mas viemos aqui, Gabriel, com este propósito inteiro, irmãos, de dar o nosso cântico, a nossa oração diante do Pai. Eu pensei, irmãos, que eu poderia fazer isso na minha casa. Dobrar meu joelho, cantar um louvor. Ia ficar lindo, irmãos. Só eu, o playback e Jesus Cristo. Vocês não iam ver? Ia ser lindo o meu louvor. Aleluia. Mas nós viemos aqui, irmãos, adorar o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é uma carreira que também nos foi proposta. Porque Jesus Cristo disse: vai, ensina, louvado seja o nome do Senhor. Ele deu um chamado, irmãos, para cada um de vós, para executarmos na obra do Senhor neste tempo presente, irmãos. Na qual sabemos, pastor Felipe, que o mundo jaz aonde? Sobre o maligno. E temos visto, irmãos, multidões de acontecimentos, multidões de escândalos, multidões, irmãos, de dizeres, onde se levantam nos dias de hoje porfias, dissensões, e por muitos, pastor, heresias, em meio ao povo ao qual tem levado de balde, assim, a quem não tem firmeza na palavra, a quem não está em Cristo e não quer participar da comunhão de uma igreja, vou assim dizer, meu pastor, porque fazendo parte do corpo temos que estar, meu irmão Dolores, aqui junto. Porque se estamos fora, irmãos, não fazemos parte do corpo. Se não estamos em Cristo, e Cristo é, irmãos, o corpo, não fazemos parte do corpo. A palavra é essa, não tem muita conversa. É ou não é? Imagine que eu sou um pé, e sou cortado e lançado na beira do mato. O que um pé sozinho vai fazer? Ele vai apodrecer. Vai virar o quê, irmãos? Vai virar comida de larvas. E de coisa pior. Mas quando estamos ligados em Cristo, na videira verdadeira, meus irmãos, da nossa vida, sai frutos. Jesus Cristo disse, irmãos, aos seus discípulos, em João capítulo 15, eu sou a videira, meu pai, ele é o lavrador. Então
toda vara que em mim está, esta dá muito fruto. Mas Maria, quem não está em mim, e eu não estiver nele, este vai ser lançado. Junto um monte assim, ó, que não estão em Cristo como Francilene, vai ser feito o que, ó? Ateado fogo. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele nos desperta a todo tempo a buscarmos o renovo, a graça, a perseverança, irmãos, na palavra, na unção do Espírito de Deus. Vou tomar água para você da glória. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E hoje eu passei, irmãos, um dia choramingando com Deus. Vou dizer bem assim. Talvez, irmã Adriana, eu fui bem menino, no meu jeito de dizer. Entrei para o meu quarto, fiquei acho que quase a manhã toda dentro do quarto hoje. Saí um pouquinho para fora, voltava para o quarto, estudava, lia, orava, colocava um louvor e pedia ao Senhor, fala lá com Jesus, Pai, para me pregar hoje, Jesus. Aleluia. E eu relutando, irmãos, mas o Espírito falava contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Seu pastor, o cajado está sobre a sua mão. Verdade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, meu irmão Antônio, pela rica misericórdia do Pai, está me incumbida a responsabilidade, irmãos, de fornecer para vós alimento que vem do céu. Aleluia. Não o alimento que eu der, porque talvez o alimento que eu der eu não vou te dar agora. E daqui 3 horinhas, como manda o nosso corpo, nós não está com fome de novo. Mas a palavra fala que aquele que comer deste pão e beber desta água não terá fome. É verdade. Não terá sede. Porque, irmãos, o mundo estando lá no maligno, nós estamos firmes até o próximo culto. Porque nos alimentamos da palavra. Nos fortalecemos, irmãos, na nossa conjuntura. Para podermos, Jesus, mas é parecido. Misericórdia, disse o João. Mas é parecido. José com José. José com José, não. Jesus com José. Deus quer. Temos, irmãos, tudo estruturado no Espírito Santo de Deus. E o Senhor tinha me dado, irmãos, no meio de um louvor. Aleluia, Deus. Aleluia. O Evangelho, irmãos, a qual Lucas, o amado médico, Aleluia, Jesus. tinha escrito, irmãos. Aleluia. Quando Jesus abriu em Lucas, falei, essa é a mensagem. Mas Lucas capítulo 24, meus irmãos. Os irmãos conhecem a trajetória de Jesus, amém? A Bíblia vai narrar, meus irmãos, todos os momentos quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém. Em todos os momentos e dizeres, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, Carol, a passagem de Cristo era descrita nos livros sinóticos, nos evangelhos, a qual Johnny tem dado tamanho embasamento e estrutura. E muitos se enriqueceram de graça naquele momento, assim como nós, meus irmãos. Porque se meditamos no evangelho, dia após dia, mergulhamos, irmãos, no evangelho da graça, nós somos ricos e frutuosos na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque nós nos inserimos nele, participando do evangelho da graça. Mas tudo passar, irmãos, houve situação. Cristo, ele foi pendurado no madeiro, irmãos, e se entregou. Vou acelerar aqui para a gente não ficar muito tempo preso. Louvado seja Deus. Porém, o evangelho de Jesus Cristo disse que tudo devemos fazer a menção hoje, na sua morte na cruz. O nosso celebrar hoje, irmãos, participando do corpo, aleluia, e do cálice, é símbolo que devemos trazer a morte de Cristo. E lembrarmos, irmãos, porque um dia estaremos junto dele, lá na glória, ceando e participando juntamente com ele. Mas olha o que o Espírito tinha me dado, Gabriel. Versículo 13 do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, vai falar dos 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. O Evangelho, irmãos, estava ardendo em Jerusalém, queimando no coração dos irmãos que tinham ouvido crido. E eu
também quero crer que pensaram muitos irmãos. Agora acabou, né? Jesus Cristo foi. O projeto faliu. A história acabou, não tem mais para onde ir. Não temos mais caminho para seguir, meus irmãos. Eu quero crer que, meus amigos, naquele momento, muitos se decepcionaram. De grandes multidões, não para de tocar não, gente. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí vamos quase aí. E o nome de Jesus Cristo vai ser exaltado. Então, meus irmãos, naqueles dias eu quero crer, que muitos pensaram em parar, desistir. E que nessa história, meus irmãos, após a ressurreição, esses discípulos já estavam andando a caminho que estavam em medo à perseguição, em medo dos próximos acontecimentos, porque tinha se proibido de se pregar o Evangelho às nações, aos povos. Aleluia. Olha para mim, meus irmãos. O nome de Jesus Cristo vai ser exaltado. Olha para mim. Louvado seja Deus. Fique em paz. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, tem feitas que nós perdemos o nosso foco. E eu trazendo para os nossos dias de hoje. Talvez vemos aqui, Felipe, meu pastor, por mero hábito e costume, que se eu não for, irmãos, o pastor vai me ligar na segunda. O que você não veio? Ou talvez meu líder de oração vai perguntar: por que você não está aqui, varão? Ou talvez vão ficar me enchendo a paciência. E aí você vem por mero costume. Eu vim porque eu tenho que cantar hoje. Sou da banda, faço parte do conjunto, eu sou regente, faço parte desse departamento, eu tenho que estar. Mas muito mais importante que tudo isso, meus irmãos, é fazermos parte de um corpo. Um corpo, irmãos, que se você não vier vai fazer falta. Jesus Cristo sabia a importância desses discípulos, Reginaldo, que estavam partindo de um caminho diferente, porque pensaram que acabou o projeto. E às vezes, irmão, nós encontramos-nos desnorteados. Louvado seja Deus. Aleluia. Pensamos que aqui a obra vai perecer. Pensamos que neste bairro não teremos mais frutos. Pensamos que o projeto aqui acabou. Aleluia, Jesus. Ah, porque trocou, colocaram o menino na frente do trabalho. Meu pastor, você é meu exemplo. Louvado seja Deus. E a obra vai morrer, vai perecer, mas eu creio no Senhor. Que me chamou e me alistou, irmãos, eu tenho certeza que chamou cada um de vós. Com o único propósito, irmãos, de render frutos à obra do Senhor. E se não estivermos mais na videira, meus irmãos, vamos fazer parte de um corpo hoje. Deus. Se não estivermos na videira, não podemos pegar o pão. Não podemos fazer parte deste cálice, irmãos. Porque a videira é Jesus de Nazaré. E se eu tenho posto em meu coração que não vou mais fazer parte, se eu tenho posto que é meu último culto, pode ser, meus irmãos, as irmãs do novo, pode ser hoje o seu último culto, então adore. Porém, talvez, dependendo de quem pregar, eu não venho hoje. Se for o pastor que for pregar de novo, eu vou sair. Mas tenha certeza que Jesus vai te colocar no caminho. Ele não vai deixar, não. Vou ler o texto para que a gente introduz esse ver. Louvado seja Deus. E eis que no mesmo dia, meus irmãos, aleluia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que lhe havia sucedido, Gabriel. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem, meu pastor. Os nossos olhos hoje, meus irmãos, estão despertos.
Jesus? Porque a terra tem clamado. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo está ficando, meu pastor, estreito. E a verdade é que cada dia que passa, estamos mais perto da volta do nosso Senhor Jesus. E estamos destoando, irmã Dolores, do caminho que o Senhor nos pôs. Estamos nos afastando de longe do chamado que Ele colocou sobre as minhas mãos, porque eu não vou mais executar. Porque Jesus morreu. Porém, o propósito, irmãos, que Jesus deu em sua mão é único. E não é para outro. O que o Senhor te deu, meu pastor, é para tu, e o que Ele me deu é para mim. Louvado seja Deus. O que o Senhor pôs na sua mão, diante do irmão João, é para prosperar conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. E nós pensamos a falar, não, Deus não está me vendo mais. Eu não tenho mais oportunidade. Eu não sou mais chamado. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está vendo, meus irmãos. O Senhor está te provando. O Senhor está te despertando, irmãos, a executar esta boa obra. Louvado seja Deus. Versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Por que, irmãos, estamos encontrando tanto aflitos? Sendo que Cristo não mentiu, como ele disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis de aflições, mas tende um bom ânimo. A promessa do reino está de pé, meus irmãos. Ele diz em João 14: não se turbe, permanente o vosso coração. Crede em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Verdade. Se não fosse assim, não teria dito. Eu vou lá, vou te preparar lugar. Louvado seja Deus. Então, irmãos, diante de Cristo, a dispensação do Evangelho é normal, amado. A gente decepcionar com o ser humano, uns com os outros. É bem capaz, meu irmão, de você olhar para mim e falar: realmente eu não gosto do pastor. Mas pela graça do Evangelho e do poder dele expresso em mim e sua vida, você tem que me suportar. Porque o Espírito do Senhor, irmãos, ele nos ordena, porque Cristo disse: amai-vos os vossos inimigos. Ainda que eu não me considere inimigo de ninguém aqui, irmão. Se você me considera um inimigo seu, eu te peço perdão de joelho, meus irmãos. Aleluia. Mas o nome do Senhor tem que ser exaltado e glorificado neste lugar. A obra tem que ser feita neste ambiente, meus irmãos, porque nós vivemos aqui para fazer-se conhecer o nome de Jesus. Não para fazer, pastor, conhecer esse nome de Beltrano e de Ciclano aqui. Mas é o nome do Pai. Então, se uma hora, meu amor, eu estiver sobressaindo, o Senhor vai me podar. Porque é dele, irmãos, que está o machado. É com ele que está a paz. É ele quem faz a obra em mim e em você. Louvado seja o nome de Jesus. E às vezes nós não queremos que o Senhor mude o nosso ser. Mas se entramos na dispensação do Espírito, nós temos que aceitar o que o Senhor propõe, Jair, para a nossa vida. Então o chamado, irmãos, ele é ardente, irmão. Ele vai doer. Vai ter perseguição, vai ter afronta, vai ter desentendimento. Não vai ser normalmente tudo do jeito que a gente quer. Porque se fosse, meus irmãos, eu estava dormindo Maranata agora. E a vontade era que o Senhor voltasse agora. E eu fosse, irmão, jubilar com ele lá nos céus. Com louvor e com glória. Vendo, irmãos, o grande rio que estará lá, irmãos. Puro como um cristal. Passeando, meus irmãos, dando glória nas ruas. De ouro, vendo os muros tocando. Oxalá que ele estivesse lá, meu pastor. Aleluia. Mas a nossa dispensação ainda requer aflição e dores. A nossa dispensação aqui, meu irmão, ainda requer suor e dificuldade. Deus. E ouvir a palavra do Senhor é tornar para Ele, meus irmãos, a carreira, o caminho que está proposto para a nossa vida. Não pense que é só festa. Estamos chegando em data festiva e talvez esteja se preparando, irmãos, comemorar. Alguns pensam nessa época
Nós estamos na praia, prosperidade, meus irmãos. Oxalá que o Senhor abençoe e derrame chuva de bênção sobre todos aqui, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Sabemos que é dificultoso agora, porque eu vi minha irmã, aleluia, se você lembra, meu irmão Genilson, 6 horas quase passando ali. Vou chegar um pouco em cima da hora. Mas é gratificante chegarmos aqui, irmãos, e bendizermos o nome do Senhor, porque o Senhor, irmãos, Ele tira tudo de paz, Ele cancela e nos renova na presença dEle. A obra é dEle, a glória, a honra, o louvor é dEle, meus irmãos. Vamos continuar no texto. Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu peregrino em Jerusalém, não sabe das coisas que têm sucedido nesses dias? Porque, meus irmãos, estava se acontecendo. Alguns felizes acabamos com a dispensação do dito Cristo, Jesus, filho de José, filho de Maria, filho do carpinteiro, não era ele. Acabou. A dispensação, assessor, era só mais um que queria fazer um barulho, um levantamento. Porém, eu sei que o Espírito Santo do Senhor estava naquela hora. Porque os profetas tinham dito, e não foram poucos, porque do Gênesis, irmãos, até os evangelhos todos apontavam para Cristo. Verdade. E Moisés disse lá no deserto, presbítero Jailton, quando as serpentes vinham e mordiam os calcanhares do povo, por desobedecerem a paz do Senhor, as pessoas começaram a morrer por picadas de cobras, de serpentes naquele lugar. E clamaram a Moisés, pedindo que Moisés clamasse. Moisés orou. E o Senhor falou: faz uma serpente, suspende ela no deserto. E acontecerá que todo aquele que olhar para ela, esse não morrerá. E aí está a proposta que Cristo carregou, irmã Patrícia. Ele sabia o que aconteceria, desde as escrituras que Moisés trouxe lá. Ele sabia que ele necessitava ser suspendido no madeiro, para que todos vocês olhassem para Cristo. Glória a Deus. Emanuel, o autor e consumador da nossa fé, olhando para ele, Isaías disse que não víamos beleza alguma 700 anos antes. E sabemos que ele foi desfigurado, meus irmãos, açoitado, esmurrado, cuspido, cobrindo a sua face e esbofetearam a Gilson. E ainda zombaram, dizendo assim: profetiza aí, se tu és o Filho de Deus, quem foi que te deu na face? Então ele sofreu por mim e por você, ele suportou a afronta, ele suportou as aflições, meus irmãos. E nós não queremos suportar um vento que vem, talvez contrário. Nós não queremos suportar uma chuva que às vezes se levanta. Nós não queremos suportar uma dificuldade, uma dor que põe extremo, às vezes, os nossos tornozelos. Nós não queremos mais buscar a face do Senhor, porque Ele não respondeu a minha oração hoje. Deus, aleluia. Mas o Senhor pode se fechar. Eu orei aqui. Ele pode se enegrecer, irmãos. Mas uma coisa eu sei, como Jó disse: eu bem sei que o meu Redentor ele vai pintar o seu nome no madeiro. Eu olhei para ele. Como eu olhei? Pela fé. Me foi feito um dia apelo, meus irmãos. E eu voltei para Jesus. Uma caminhada que eu tinha me lançado fora, irmãos, quando adolescente. E voltei, irmãos, para uma coisa gloriosa que me fez lembrar das pequenas histórias de um jovem menino, Davi, que no campo cuidava das suas ovelhas. Aleluia. E como se fosse, irmãos, ontem, que eu tivesse pegado essa história lá de pequeno, na Igreja Deus é Amor, onde eu ouvia minha mãe ali ensinando, meus irmãos, as pinturas, os desenhos. Isso me trouxe um avivamento novo, um despertamento para a palavra do Senhor. Me tomaram a carreira proposta para a minha vida, meus irmãos, e me foi dito logo: você tem chamado. Eita, não entendia nada, mas Jesus sabia o caminhar. Então talvez você, meu irmão, minha irmã, pode estar destoado
Talvez você não sabe qual é o seu próximo passo de amanhã, Leandro, mas Jesus o sabe. Então confia nele, porque ele veio te chamar. Para que você não ande longe da sua presença. Para que você não ande para longe onde o Senhor está. Porque o Senhor está no corpo. E se nos afastarmos do corpo, nós perecemos. Versículo 19, irmãos, ele lhes perguntou: pais, eles disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus de Todo-Poderoso, todo o povo. Então os principais dos sacerdotes, os príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele. Já tinham perdido o quê? A fé, a esperança. Porque eles esperavam. Se você entende o português, é passado. Não esperam mais. Mas Jesus vive, meu amado. Aleluia. Nós cantamos, por isso eu posso crer no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres entre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Aleluia, Deus. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Porém, esses não creram. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: honestos, tardos de coração, para crer que tudo os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse? Porventura não convinha que o Cristo padecesse as coisas e entrasse assim na sua glória, para que se cumprisse os profetas, a palavra do Santo Rei? E se você conhece a Bíblia, meus irmãos, e eu quero crer que você conhece, Jesus necessitava padecer. Mas ele disse que ele voltaria, meu irmão, para nos buscar. Ele disse que ele vai voltar, meu irmão, e a dispensação para nós é hoje. A nossa dispensação é esta. Não sabemos se será na nossa geração ou na vindoura, mas temos que adorar um Deus perfeito e zeloso. Sabe onde eles conheceram Jesus, irmão? Louvado seja Deus. A palavra fala que eles constrangeram este moço. Eles ainda não tinham conhecido, porque tinham perdido a visão de quem era Jesus. Tinham perdido a esperança. Mas pelo mandamento, pela ordem, pelo costume, irmãos, dos hebreus, ele chamou para estar ali com eles. No versículo 30, meus irmãos, aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e deu. E aí abriram-se eles então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disse-lhe um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, Jesus, e quando nos abria das Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam-se congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que acontecera no caminho e como lhe foi conhecido no partir do pão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Hoje tomaremos partido de um ato, um símbolo, irmãos, como eu disse aqui, o partir do pão, que significa para nós, irmãos, participar da comunhão, comer a carne do nosso Senhor. Em modo espiritual, irmão, simbólico, você fará a participação e terá a porção dele dentro de si. Tanto o pão quanto o cálice, meus irmãos, você estará participando com graça, com louvor, irmão, se membrando no corpo de Cristo, fazendo participação e se enxertando na videira.
Agora eu volto lá em Atos de Hebreus. Louvado seja Deus. Porque talvez tenhamos perdido a vista, irmãos, da graça do Evangelho. Talvez tenhamos visto aqui só por costume mesmo. E eu peço que você faça uma análise em você, não outro. Genilson, se analise. Jesus, faça a sua análise. Jairton, José, o pastor Felipe, Gabriel, cada um de vocês, meus irmãos, faça o que a Bíblia ordena. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E pense se você não está indo para Emaús, porque não reconhece mais a voz de Jesus. Eu não estou falando a voz do seu pastor aqui terreno, porque no Evangelho de João, capítulo 10, fala que o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Louvado seja Deus. E ali também fala, irmãos, que cada ovelha, irmã Luísa, conhece a voz do seu pastor. E nós temos um sumo, excelente pastor. E temos que reconhecer a voz dele, meus irmãos, diante da palavra apregoada. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho de João, capítulo 17, fala que ele é a palavra que o mundo nos deu, para que o Senhor nos dê. E nos aprimoremos nele, meus irmãos. E o nome de Jesus seja exaltado. Então isso é para a nossa reflexão. Nós estamos rodeados, irmãos. Olha para o seu lado, para trás. Faça uma virada de pescoço. Você está vendo isso? Nós estamos rodeados, pois, de uma nuvem de testemunhas. Verdade. As pessoas olham para nós, velho, com olhos que, bendito é assim, somos a Bíblia que o mundo não lê. Ou seja, nós espelhamos a face do nosso Redentor, do Cristo. Como está o nosso portar aqui dentro? Como está o nosso portar lá fora? Como está o nosso coração? Estamos correndo depressa para a carreira que foi proposta ou fugindo dela? Porque se estivermos correndo para a carreira proposta, mesmo com aflição e dores, o Espírito de Deus vai com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você estiver no caminho contrário, eu te convido a fazer a sua própria análise. Nós vamos orar uns pelos outros, irmãos. Você ora pedindo perdão ao Senhor, como eu vou orar pedindo perdão. Porque Ele suportou por mim e por você a cruz, Senhora, que era para mim. A condenação era certa, Caleb, antes do Senhor. Porque antes do Cristo, me conte nas mãos quantos foram levados ao céu. Para você, a dispensação da lei, tudo que vinha para trás. Aleluia, glória a Deus. Todos estes, maioria, foram perecidos. Louvado seja Deus. Mas nós achamos a dispensação da graça, do amor de Deus, que nos conciliou, que nos pôs o Senhor debaixo das tuas asas, e nos colocou aqui nesse aprisco, irmãos e meus irmãos, que adoram no Espírito e verdade o mesmo Deus, e temos o mesmo propósito, mesmo tendo diferenças, porque ninguém é aqui igual, meus irmãos. Eu tenho meu segundo José, que é meu irmão aqui, e temos muita diferença. Não temos como ter o mesmo pensamento. Eu e minha esposa, 12 anos juntos. Se não estiver errado, não vou errar a conta aqui não, né? Está gravando. Mas 12 anos. Aleluia. Posso errar nos meses. Aleluia. Louvado seja Deus. A esse tempo, irmãos, nós temos a mesma mente. Aqui, ó, meu irmão. Gabriel está com quantos anos, Gabriel? 26? 27 anos que eu conheço essa figura. Eu não conheço os pensamentos dele. Ele não conhece os meus. Mas o Senhor conhece. Aleluia. Nos tem formado. Nos tem posto no mesmo caminho para que um complete o outro. Glória a Aquilo que Deus. Genilson pode fazer, meu irmão, eu não posso. Já tentei. Aquilo que minhas irmãs louvam, eu não tenho. Mas eu tenho palavra. Eu tenho alimento. Eu tenho
tenho a graça, eu tenho a virtude. E você também tem, irmãos, porque o Senhor te chamou para essa excelente obra. Vamos despertar por esse Evangelho. Faça sua reflexão e procure Jesus, o autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz e desprezou a afronta, e se assentou à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Quem o esbofeteou, o açoitou era pecador. Ele suportou, para mim e para você me enxergar aqui hoje, e poder adorar em espírito e em verdade. Se estivermos com falta de comunhão com o outro, irmãos, você tem momento para buscar reconciliar. Se estivermos em ira, irmãos, uma oração abranda o furor. Se tiver alguém aqui dentre nós, irmãos, e houver necessidade de conserto, não espere chegar no final do culto. Conserte antes mesmo de participar do culto. Glória a Deus, glória a Deus. Se houver a necessidade, irmãos, de um pedido, de uma mensagem, faça agora. As irmãs cantavam aqui, se eu não estiver enganado, ou foi o Kadosh, posso estar enganado. Mas cantavam assim: quebra o meu eu, quebra o meu orgulho. Louvado seja o Glória a Kadosh. Deus. Aleluia. Como na mãe, irmãos. Falei de semana passada ou retrasada. Ele se abdicou de toda a autoridade que ele tinha e mergulhou no mar barroso, se humilhou. E nós não queremos mais nos humilhar, sendo que Jesus, João, ele não precisava passar por tudo isso, mas ele passou por mim e por você. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Você pode se colocar sobre os seus pés no momento?